Você não vai entrar o ano que vem, coisa, você vai entrar agora. Eu ligo para minha mulher, aí ela fala, quando? Eu falei, agora. O plano perfeito é a única chance que você vai me dar de te mostrar que isso funciona. Porque se você não tiver um plano, como é que eu vou te mostrar se funcionou ou não? Vamos imaginar que você era o copiloto do carro que eu que ia dirigir. E você só falou uma coisa para mim, cara, acelera. Você vai dar conta, pode ir que você vai fazer aquela curva. Tem certeza? E Elton, eu só fiz uma coisa, Elton. Eu só fui lá e acelerei mesmo. Eu já desci de Nárnia, você tá lá tentando entender alguma coisa? Bora chamar nosso convidado de hoje? Eu não sabia, né, que eu tinha visto o Jober do Futuro quando eu li essa página, e eu achei que eu podia trazer esse método para o Brasil e falar inglês nesse período, né? Então a gente fez isso há quase 30 anos, 28 anos. Começamos com escolas físicas, depois nós migramos para a internet. Isso foi A que partir ano? de 1997, escola física. Para Uhum, migrar para a internet, nós começamos em 2004, mas só terminamos em 2009. tá bom. 2009, aí estava terminada a migração. E essa é a nossa jornada. Nesse Qual era a sua período, realidade no começo ali de 1997? Você fez a vida com isso? se eu era pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Eu era muito pobre. E eu brinco assim, né? Como eu sei que eu era pobre, né? Porque eu não tinha dinheiro, né? E aí, então, uma das coisas importantes é porque quando a gente começou, eu e a minha esposa, que é a minha sócia, nós não tínhamos nenhum dinheiro. Então, eu me lembro que nós alugamos um andar inteiro na Avenida Paulista, e eu sei que parece loucura para quem não tinha dinheiro, mas a gente foi lá e pediu para o cara 3 meses de carência. E a gente falou que a gente ia usar aqueles 3 meses de carência para reformar os lugares. E nada, a gente usou aqueles 3 meses para fazer fluxo de caixa, para o Uhum. negócio sobreviver. Compramos cadeiras parcelado, compramos uma televisão parcelado. Então nós começamos sem nenhum dinheiro. E aí trabalhando muito. Então, quando eu falo que a gente era pobre, a gente depois eu descobri no Sebrae que era impossível a gente montar uma empresa sem dinheiro. O consultor do Sebrae falou: ó, é impossível montar uma empresa sem dinheiro. Eu falei: agora você chegou tarde. Agora a gente já montou, devia ter falado isso antes. E em que momento E você esse, entendeu que você tinha feito a vida? em um ano, assim, a gente chegou assim a ter 5.000 alunos em um ano. Tá. Então, pensando num faturamento de médio, um custo médio de curso de US$ 1.000, então a gente Uhum. faturou US$ 5 milhões. Isso não era lucro, mas faturar US$ 5 milhões, da onde a Isso. gente vinha, Em 1997, era né? muito. Em 97. Legal. E ali, 98, eu. ali você fez a vida e depois, beleza, você entrou no marketing digital, sempre conectado com o desenvolvimento humano, um cara muito Sim, espiritualizado, babá. Como é que. Depois eu vou fazer um disclaimer do porquê que eu gosto muito do Gilberto, tá? Não é só por tá causa da bom. beleza dele. Como é que você veio parar na Aliança Divergente e por que você veio para cá? Então, hoje, de verdade, eu acredito na teia dos acontecimentos, né? E só para dizer assim, a minha intensidade quando eu descubro alguma coisa, ela beira ao fanatismo, tá? Então, mas eu vou voltar um pouquinho nessa história. E é importante dizer que em março eu não conheci o Elton. Março, Elton, não sei quem é o Elton. Uma mentorada chegou e falou: vou comprar um curso da internet. Ia ser o primeiro curso que ela ia comprar de internet. Ela não compra nada de ninguém. Eu falei: deixa eu dar uma pesquisada. Eu pesquisei o Elton para ela e só disse assim: olha, me parece que ele tem coerência. Elton, eu não sou big deal, não sou grande coisa, mas vindo de mim, de verdade, isso é um super elogio, porque eu sou muito chato. Eu não gosto de ninguém. Eu acho que, esse cara aí é bobagem. Sabe assim, você vira 2 páginas e já sabe que o cara está falando um livro todo. Então, de verdade, eu não sou grande coisa, mas isso foi um grande elogio. Aí ela fez um dos seus programas, eu não consigo dizer qual era.
Uhum. Entro numa mentoria do Marcelo e do Rodrigo, que você conhece, que é o Marcelo e o Rodrigo da MR, que tinham sido meus funcionários, eles foram freios franciscanos, eu fui o primeiro emprego deles. Eu vou num evento na TMB. E honestamente, eu não sabia o que era TMB, tá? O que é TMB? Eu não sabia rigorosamente nada. Aí, tô lá no evento, prestando atenção, você me vê e manda me chamar. Aí eu faço aquela conexão com o cara que eu vi lá na internet e eu fiz uma pergunta para você. E essa foi a pergunta onde você me conquistou. Eu falei assim: posso te fazer uma pergunta? E aí, claro, você vive o que você ensina? E aí você me deu, sem pensar, 2 ou 3 exemplos da sua vida pessoal, de alguém que estava vivendo o que estava ensinando. Ali, pronto, ó, eu estou diante de um cara que é íntegro, porque para mim integridade é uma pessoa fazer o que ela fala e falar o que ela faz. Beleza. Mas ainda não estamos juntos, ainda não estamos juntos. Aí, porque eu não sabia que existia aliança, não sabia nada, eu não sabia o que que o Elton faz. Fez uma palestra lá, gostei e tal. Aí encontro o Elton na grande mesa. E tem uma coisa que hoje, talvez eu tenha a oportunidade de falar para você, que você não sabe, mas deixa eu só colocar isso na linha do tempo Tá. aqui. Encontro você na grande mesa, você fala da teia dos acontecimentos, né? E eu vi algumas pessoas perguntando aqui no chat, o que é a teia dos acontecimentos? E eu tenho que dizer para vocês que perguntaram, tá? Eu que já estou tentando entender o que é a teia, não sei explicar como é que você vai saber hoje, né? Mas o Elton falou da teia dos acontecimentos, eu fiquei enlouquecido, enlouquecido. Eu não conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando aqui, alguém estava perguntando uma coisa para lá, outra. Eu fiquei absolutamente enlouquecido. Aí, no almoço, eu perguntei, eu só não lembro se foi para o Renato ou se foi para o Ramon. Uhum. Por onde eu começo? Aí vocês me indicaram a aliança, e aí eu comecei a aliança. Na minha mente, na minha data, da data que eu tenho lá, o meu início é 28 de julho, mas eu acho que eu comecei uns dias antes, sabe? Uns dias Uhum. antes. Tá, só um parênteses E aqui para aí, eles entenderem. à A Grande vontade. Mesa é um encontro de grandes empresários, tá? E ali a gente se aproximou e eu dei uma palestra nesse evento. Segue ali. Aí você, beleza, como é que eu me aproximo? Quero entender mais, partiu para aliança. Entrei na aliança, e aí já vem uma característica minha. Eu comecei a toda velocidade. Eu acho que eu fiz tudo errado. Tá? Eu não tenho uma convicção de que eu fiz as coisas certas, que eu fiz os protocolos certos. Eu ainda não sei. Eu vou nos encontros do grupo aqui, né? Eu moro em frente ao shopping, né? Então estou aqui no meu apartamento, eu estou vendo o shopping São Caetano ali na frente. E o meu grupo aqui da minha cidade, eles Se se reúnem encontram lá. aqui no shopping. Eu não perco nenhum, né? Aliás, eles queriam ter feito um ontem. Eu falei, ontem não dá, eu estou no resgate. Oh, é mesmo? Aí não vai ter, vai ser só semana que vem. Aí eu vou lá e eu fico incomodando todo mundo. Eu faço pergunta, me fala das 4 utilidades. Eu sou o perguntador. Por quê? Eu tomei uma bronca do Elton, né? Porque o Elton é o único cara no marketing digital que me dá bronca. E eu amo, eu não sei que o pessoal fica bravo de tomar bronca do Elton, né? O Elton, porque as broncas dele são maravilhosas, tipo, o seu sonho é pequeno demais para um cara do seu tamanho. Ou outra que ele fez assim. é, e quando você fala isso, Elton, o seu sonho é pequeno demais para um cara do seu tamanho, deixa eu contar uma coisa que vai servir muito para as pessoas que estão nos ouvindo. A Grande Mesa é um mastermind para empresários, eu não sei se é assim que você chama, tá, Elton? Mas ela tem um investimento significativo, tá? Em abril, quando nós nos encontramos em abril, eu não, eu me lembro de ter me hospedado num hotel em São José para ir para o evento do Marcelo e do Rodrigo, que era Aham. o mais barato que tinha. Eu olhei lá, era o mais barato, falei, vamos nesse aqui. Peguei esse hotel. Quando eu estou no encontro lá na grande mesa,
E aí fiquei sabendo do valor, eu falei, não posso entrar, eu não tinha como pagar de jeito nenhum. Quando eu mando uma mensagem para você e falo assim, estou pensando em entrar na grande mesa o ano que vem, e você chega e fala assim, ó, você não vai entrar o ano que vem, coisa, você vai entrar agora. A grande mesa começava amanhã. Eu ligo para minha mulher e falo, temos que fazer um pagamento. Aí ela fala, quando? Eu falei, agora. É, assim, a minha mulher, claro que ela ficou muito brava. Ela gosta de planejar tudo. Mas a gente foi tão bem nos últimos 4 meses, tão bem. Eu bati tantos recordes, eu coloquei tanto dinheiro na conta dela que eu tô com muita moral. E tem uma coisa, gente. Toda vez que eu falar alguma coisa para alguém, pode ir, é por aqui, eu tô com a certeza. O Gilberto tinha uma característica, aliás, duas, tá? Duas características que me chamavam a atenção. Primeiro, ele é um cara que já esteve num teto maior do que ele estava. Então eu sabia, velho, esse cara tem um teto financeiro alto. Ele só tá sem coragem ou tá com algum problema de permissão aqui, bicho, que acaba nessa utilidade aqui, a estilingada vai ser alta. Tudo certo. E eu já sabia que ele era um cara determinado. Entende? Falei, poxa, peraí. Se ele descobrir a aliança, em 3 meses, ou ele vai estar voando, ou ele vai ter achado os furos que ninguém achou e vai acabar comigo, ou vai chegar e falar, ô bonitão, senta aqui que ó, isso aqui não é isso, você falou um negócio não está rolando aqui, vamos ver como é que é essa parada. Então, eu sabia que eu teria perto de mim um cara questionador. Um cara com bagagem teológica suficiente, um cara que já leu tantos autores e já se aproximou de tantos autores do desenvolvimento humano que eu sequer conheço. Eu pensei, bicho, esse cara vai me trazer cada bucha que eu vou dar uma suada para dar uma respondida, uma resolvida. Isso vai me fazer crescer. E automaticamente, naquele momento, eu pensei, poxa, já que ele está confiando no meu método, vou apostar no método dele. Sempre que comecei em inglês e parei, como tudo na vida, comece e para, comece e para, comece e para, comece e para. E aí falei, pô, vou no teu método aqui. Acho que eu não vou conseguir no tempo que eu quero, mas... Aí falou, cara, no teu ritmo, de acordo com o resultado que você estiver querendo. Eu falei, então nós dois temos um método igual. No seu ritmo, de acordo com o resultado que você estiver querendo. Né? Então... Ali eu sabia que você ia ter resultado, mas eu não sabia como você ia aplicar e que tanto que você ia aplicar. E aí vem a minha curiosidade. Primeiro, como foi para você, um cara que já tinha uma bagagem muito grande, assim, você conhece profundamente muitos caras de muitas vertentes diferentes. Além disso, você tem toda uma construção religiosa e quando você junta tudo isso e põe uma nova percepção, você fala, poxa, fica até difícil de saber se eu estou tentando entender, se eu estou misturando, se eu estou separando, se eu estou aplicando, se eu estou enrolando. Como é que foi para você pegar um conhecimento do zero, que você não conhecia e assumidamente diz, olha, acho que eu fiz tudo errado no começo, nem sei se eu sei fazer certo ainda, mas está aí o resultado, 4 meses de recorde, certo? E está perfeito. Então vamos lá, Elton. Uma coisa que você falou naquele sábado, na grande mesa, você falou uma coisa assim, você falou para mim e falou para uma pessoa que estava perto de mim, para de comparar, para de ficar tentando fazer associação com o que você já sabe. Então, por exemplo, né, eu vejo as pessoas cometendo os mesmos erros que eu cometi, né? A pessoa falou, cara, isso é pura dupla física quântica. Então, eu sei o que ele está fazendo. Ele está tentando associar o que você está falando com o conhecimento que está dentro da cabeça dele. E eu faço... Gente, eu gosto de provocar o Elton e eu gosto de provocar todo mundo, tá? Eu gosto de... Então, então eu provoco o Elton mesmo. Jesus falou assim, ó, esvazia-se de si mesmo, tá? Então, o que eu fiz? Eu me esvaziei de toda a religião e eu aprendi que você tem que ser muito macho para fazer isso, entendeu? Você tem que estar muito seguro para você se esvaziar. Me esvaziei de todo o meu conhecimento, de tudo. Estou me enchendo do Elton.
Então, estou tentando o máximo que eu posso, sem comparações. O máximo que eu posso. Então, estou tentando entender o que você está ensinando da maneira mais pura possível. Até por isso que eu não sei se eu estou acertando ou não, Você né? está tentando Entendeu? ser uma página Porque em branco. estou tentando ser uma página em branco. Em casa, meus filhos me chamam de Eltinho, né? Ou se. Já falou com o papai Elton hoje? E por quê? Porque em casa você virou assunto 24 Do horas por dia, almoço. 7 dias por semana. Vai um exagero aí, mas você entende o que eu quero dizer. A ponto de hoje eu chegar para o meu time comercial, eu não forço ninguém a nada, eu acho que todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem a sua liberdade, mas o meu head, né, o meu head do time comercial, eu falei para ele, cara, você tem que entrar na aliança. E ele gosta de você, ele conhece você antes de mim. Sim, né? Então, mas ele. E eu sei o quanto ele ganha. Ele já podia pagar, ó. Né? Porque eu sei o quanto ele ganha. Não, mas Gilberto, deixa eu só. Eu quero começar no começo do ano. Eu falei: olha, tem duas coisas, Eros, que você está fazendo. Em primeiro lugar, quando você adia o seu início, eu você, para mim, está adiando o seu resultado. E tá tudo bem com isso, tá? Você está dizendo assim, olha, eu só quero o resultado no começo do ano. Isso por um lado. Por outro lado, eu descobri que um amigo meu que eu amo de paixão, foi amigo de infância, ele ficou um ano na aliança e ele não teve resultado nenhum. Você consegue imaginar por quê, Elton? Só tem uma chance. Não fez nada. Nunca. Nunca. Eu acho que ele não sabe o login e a senha dele, entendeu? Então, aí eu fico tão bravo com isso, eu fico bravo. Eu falei, eu já falei isso para algumas pessoas, e vou falar para a galera que está aqui começando, porque nós somos novos, tá? Eu tenho 4 meses de aliança, 5 exagerando, né? Então, nós somos muito novos aqui, então não acho que eu estou aconselhando alguém do alto da minha experiência. Estou falando da Da sua novidade. experiência, Gente, jornada. dessa jornada, o Elton está oferecendo para nós um banquete, mas um banquete, e eu fico bravo assim quando eu vejo a pessoa pegando só uma coxinha, só uma entrada, ou esse meu amigo que não pegou nem as migalhas que caíram no chão, ele não pegou nada. E eu sei o quanto ele precisaria, eu sei o quanto ele está sofrendo, eu sei o quanto a vida dele está difícil, mas o Elton também me ensinou a não me meter, entendeu? Isso é um problema dele, né? Então, eu estou aprendendo, tá, Elton? Porque de Mas verdade eu você pegaria falou meu assim, eu carro não e eu sei se ia eu... lá, tá? Você falou assim, eu não sei se eu estou fazendo certo. Às vezes a gente, para ter certeza que está fazendo certo, precisa de mais tempo para entender as entranhas. Então, esse papo que a gente está tendo aqui com os aliados, eu vou trazer cada vez mais esses papos mais filosóficos, faz a pessoa entender o porquê da construção. Mas como é que eu sei que se a pessoa está fazendo certo? Primeiro, se ela está tendo resultado. E segundo, se ela está feliz com o resultado. Entende? Porque você é um cara que já subiu e já caiu. Subiu muito e caiu muito. E eu imagino que você tenha entrado aqui buscando a resposta do porquê você caiu e o caminho para subir de novo. Só que tem uma terceira coisa que todo mundo que sobe e cai tem uma pulguinha atrás da orelha. Como é que eu faço para subir e não cair de novo? É isso aí. É Então, isso aí. assim, pô, tu conseguiu entender por que você caiu, conseguiu subir de novo, chegou lá em cima, não tá com medo de cair e ainda quer subir, eu pego e falo, opa, peraí, esse cara tá fazendo alguma coisa certa. Entende? E aí eu te pergunto, quando você entrou aqui, o que te incomodava na sua vida? O que você queria entender? O que você queria resolver? Que você falou, cara, deixa eu testar o método nisso aqui. Porque tem uma coisa que eu falo para os aliados. O plano perfeito é a única chance que você vai me dar de te mostrar que isso funciona. Porque se você não tiver um plano, como é que eu vou te mostrar se funcionou ou não? Porque pode ser que você vire e fale, Elton, tem um plano, cara, que para mim não funciona. Eu vou falar, poxa, me deixa pelo menos olhar por que não funcionou. Agora, se a pessoa não tem um plano, eu falo, solução nenhuma serve para problema que você não tem, para problema que você não mostra. Então, quando você entrou aqui, qual que era a sede do Jober? Qual que era a fome do Jober? Porque as provocações que eu fiz para você, e aí talvez eu me emocione, foi porque um dia eu tive coragem de deixar uma empresa
sem precisar ter problema com ela. E eu estava enrolando muito sair dela. Eu fui num mastermind de um amigo e você palestrou lá. E aí você falou uma coisa que você fazia, que eu falei, pô, deixa eu fazer essa parada em casa. Ó, para você ver como eu me lembro. Você falou que teve uma época da sua vida que toda manhã você repetia para si 40 coisas sobre você. Você lembra disso? Rapaz, eu cheguei... Sim, faço isso até hoje. Eu cheguei em casa, Gilberto, aí eu falei, para eu repetir eu tenho que listar, para eu listar eu tenho que analisar. Não tinha 5. Tudo que eu pensava sobre mim era ruim. Só que eu não tinha um método, uma técnica para entender tudo isso, esse problema. Mas naquele dia eu tive coragem porque eu me identifiquei com a sua história. Eu falei, cara, vou dar um passo. Vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, mas estou sem coragem de fazer. Então eu tinha um carinho muito grande por você, que eu falei, putz, eu nunca tinha um contato contigo, mas ali eu falei, pô, vou pegar essa experiência para mim e vou aplicar isso na minha vida. E quando eu te vi que a gente se reencontrou, e naquela época você estava estouradão, tipo assim, voando, em todas as mesas todo mundo falava de Jober, 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 e quando eu te vi, e olha que louco, eu nunca te vi pequeno, quando a gente se conheceu mesmo, eu não te vi pequeno, eu te vi encolhido. Então quando eu te batia... E você falou. Eu falei, pá, quando eu tô batendo nesse cara, eu não tô batendo pelo tamanho que ele tá, eu tô batendo pelo tamanho que ele é. Então, meu irmão, se esse maluco usar meu método, cara, ele vai voar. Ele vai voar. Então me fala um pouco assim, daquele ser humano, não desse cara intelectualizado aí, intelectual, mas daquele ser humano ali que chegou ali e falou assim, tá, cara, vou tentar usar isso aqui para encontrar qual resposta e para mudar qual realidade. E essa é a mesma pergunta que eu quero fazer para você que está em casa. Você quer tentar usar isso aqui para buscar qual resposta e mudar qual realidade? Quando o Jober chegou aqui, o que seria deu certo? Elton, eu tinha dentro de mim a esperança, tá? Mas uma esperança com fé, sabe? Tem uma diferença aí de que eu ia voltar para onde eu estava. Uhum. Mas, usando o que você ensinou hoje, o Jober do presente, falando para o Jober do futuro, o Jober do futuro, eu não sei se eu vou usar certinho, mas só para exemplificar. O Jober do futuro falou assim, e aí, cara, o que você quer? Eu falo assim, olha, eu quero chegar naquilo que eu estou vendo, mas quando você quer começar? O ano que vem. Entendeu? Eu não queria começar. Mas por que você não começa agora? Então, porque agora não dá, agora eu não consigo. Eu não tenho força. Não estava claro isso. Mas, Elton, na hora que eu te encontrei, cara, vamos imaginar que você era o copiloto do carro que eu ia dirigir. E você só falou uma coisa para mim, cara, acelera. E eu, cara, mas olha aquela curva, você vai, usando uma coisa que você fala, você vai dar conta, pode ir que você vai fazer aquela curva. Tem certeza? E, Elton, eu só fiz uma coisa, Elton. Eu já tinha o meu plano perfeito. Eu só fui lá e acelerei mesmo. Fui cuidar dessas questões dos relacionamentos. Então, tudo que você ensinou, eu não deixo mais eu não quero nenhuma espera nos relacionamentos. Se eu tiver que ter uma conversa com meu filho, com a minha esposa, com um amigo, com quem for, eu vou lá, eu não quero deixar nada atrapalhando essa velocidade. Que legal. Então, se eu posso dizer o que o Elton fez pelo Jober, o Elton chegou e falou assim, olha, acelera. E eu só cumpri a ordem, entendeu? Então, se eu tiver que falar assim para você, ia ser claro, acelerar eu ouço áudio diário todos os dias. Então, isso aqui é uma curiosidade minha, porque tem gente que vira e fala, eu não tenho tempo, porque nessa hora o cara pega aquela parte de fora e procura todo aquele ruído de errado, de ruim sobre ele, sobre o outro, sobre a vida, e tenta abafar aquilo que está do outro lado da linha ali. E uma das justificativas das pessoas não sei se eu vou entender, e dá para ver que o cara conseguiu bater recorde de 4 meses seguidos, sem nem saber se entendeu. Então, não sei se eu entendi, não sei se eu vou conseguir acompanhar, não sei se eu vou ter tempo e se eu vou dar conta. Pô, tu é empresário, você tem quantos filhos? 4. Quantos netos? Estou um atrás de você.
4. Mas já tem neto, Eu tô então... na sua frente. Tá na minha Tô na sua frente. frente. Pô, o cara tem empresa, tem um monte de coisa, tá numa empresa em recuperação, tá numa fase de reconstrução da vida e consegue tempo. Como que você usa a aliança divergente? No seu dia a dia, como que é? Então, agora no Marca Passo, a partir dessa semana, chegou lá um avisozinho assim: ouça o áudio diário pela manhã e veja o que vai acontecer com o seu dia. Então, eu tenho uma coisa assim, ó. Se eu entendo que a aliança vai me levar para onde eu preciso chegar, eu preciso colocar isso como prioridade. Qual é a parte do meu dia que eu mando? Que eu mando? É a primeira parte. Então eu começo meu dia, eu saio da cama, a primeira coisa que eu faço é abrir o aplicativo e eu vou ouvir o áudio, porque essa hora me pertence. Eu posso estar tomando banho, eu posso estar indo ao banheiro, eu uso essa primeira parte do dia. Eu eu acho que eu nunca perdi um encontro de reforço, mas eu posso ter perdido, especialmente no comecinho, porque eu não entendia como funcionava o aplicativo, o encontro vem aqui, era uma confusãozinha que eu fazia. E para achar que os seus recordes vêm da sua intensidade, o meu irmão entrou na aliança, agora ele está aqui assistindo. Ele entrou na aliança depois de mim, ele zerou o jogo porque ele passou à minha frente. Ele zerou, ele foi tudo para cima. E ele falou: Jober, eu já tripliquei a minha renda desde que eu entrei na aliança. Entendeu? Ele é um advogado, meu irmão tem. Não vou falar a idade dele, que senão vocês vão saber a minha. Mas aí eu vou precisar parar de tirar sarro do Eric, do Elton, por uma coisa que a gente briga, mas não vou falar ainda não. Mas meu irmão é um recém-formado advogado, e ele está construindo uma carreira de um advogado recém-formado, já adulto, com filhos adultos e tudo. Ele está construindo uma carreira que eu tenho certeza é uma carreira brilhante, e ele também na aliança está acelerando com tudo. E a gente se encontrou na praia agora, no meu aniversário, há 2 semanas, e a gente ficou conversando a respeito desse acelerar, falando do nosso futuro. O papo foi aliança. A gente estava na praia, a gente estava na aliança, e aí discutindo, rodou o protocolo, eu rodei esse protocolo, rodei. Mas só para dizer o seguinte, eu rodei o protocolo de proteção emocional a semana passada. Não, mentira, eu não rodei o protocolo de proteção emocional. Eu terminei o conteúdo de proteção emocional e agora vou pedir para minha esposa imprimir para eu rodar o protocolo. Então, eu não fiz tudo. Eu ainda não sei usar a Universidade Divergente. E eu sei que lá tem uns negócios maravilhosos para mim, maravilhosos. Mas eu não tenho todo o tempo do mundo, eu tenho que fazer algumas escolhas, né? Mas tem um negócio interessante aqui. Olha o resultado que ele teve, o resultado que o irmão dele teve, e ele falou um negócio interessante. Eu não fiz todas as coisas ainda, mas a frase que eu anotei... Gente, eu sou um cara muito bom para ensinar, mas eu sou melhor ainda para aprender. Eu sou um cara que eu aprendo assim... Eu sou uma esponja. Coloca na tela aí a frase que eu anotei aqui, essa não foi para vocês, foi para mim. Mas, como ele falou, mas eu não fiz todas as coisas, não fiz muita coisa, essa foi a frase que eu coloquei aqui, ó. Ele falou o seguinte: eu só fiz uma coisa. Gente, para o impossível se tornar possível, você só precisa fazer uma coisa, e essa coisa você pode fazer. É acelerar, é confiar, é tentar, é se afastar, é se aproximar, é se arriscar, é se proteger. É o quê? É uma coisa. Para que o futuro impossível se torne possível, você só precisa fazer uma coisa. Qual é a sua única coisa hoje? Só uma coisa. E eu posso te dar uma dica. É transformar a justificativa em motivo. Só fiz uma coisa. E olha que louco. Quando você falou... Pode tirar da tela. E deixa eu e o Ramon na tela. Quando você falou do teu amigo, você falou assim, poxa... O cara ia adiar o resultado dele. Isso me deixou louco. E você sabe o que você queria fazer na sua vida? Adiar o início. A mesma coisa que ele, né? A mesma coisa. Então, você foi para ele o aliado que eu fui para você. Tipo, cara, acelera agora. Uhum. Porque, de fato, quando você adia o começo, inevitavelmente você adia o final, pô. Meu querido, obrigado pela companhia e pela confiança. E vai para a vida que ela é justa e ela está te esperando com a quebra de padrão.
Muito boa amanhã.